Amém, queridos? Aleluia, graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite. Espero que você entenda com mais facilidade a palavra do que entendeu a piada. O texto é de Êxodo, capítulo 33, de 1 a 17. Vamos ler na versão King James. Enquanto eles estão projetando, irmãos, eu fui para São Paulo com o pastor Wander, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, o homem come, cara. Aí muitas vezes as pessoas ficam julgando o gordinho, porque o gordinho tem uma questão a questão genética, às vezes é questões hormonais. Aí tu olha para o gordinho, o gordinho come pra caramba. Mas aí tu olha para o pastor Wander, não, o pastor Wander é um cara moderado, come pouquinho. O irmão entrou no Uber comigo, nós fomos de Uber da minha casa para o aeroporto, entrou no Uber comigo já, quer um amendoim? Eu não, obrigado, foi comendo amendoim. Na mochila dele tinha amendoim, biscoito, bala, eu não sei como é que cabia tanta coisa na mochila do cara. Ele foi comendo daqui, no aeroporto lá, enquanto a gente estava esperando lá, por embarque, ele estava comendo, dentro do avião o cara comia, ao oferecer aqueles negocinhos do avião, comeu também, chegou no hotel comendo. No dia seguinte a gente ia para o café da manhã, eu tomava café, subia, ele ficava lá tomando café. O varão come, irmãos, come direitinho, né, Joelma? Deus te abençoe, Joelma, você tem que ter muita graça para fazer comida para esse varão, irmão. Aleluia. Todos acharam? Já está projetado aqui. Yahvé orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu darei a tua descendência, enviarei diante de ti um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: diz aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde a sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas, curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yeshua bin Nun, Josué filho de Nun, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante de Yahvé: tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu:
eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Feche teus olhos. Pai, a tua palavra é poderosa e nós somos o teu povo. Nós necessitamos da tua palavra para viver. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos necessidade da tua palavra. Hoje a tua palavra foi apresentada nesta reunião dos santos, e essa palavra por si só já é poderosa para nos mudar e para nos transformar, mas nós te pedimos que ainda fales conosco, que o teu Espírito Santo ainda fales conosco nesse momento do compartilhar da palavra. Usa-me como um instrumento, unge os ouvidos dos meus irmãos para que possam ouvir e compreender e serem transformados pela tua palavra. Nós te agradecemos porque tu estás aqui, porque a tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque tu estás conosco. Obrigado porque tens revelado tua presença em nosso meio, como revelaste nesses dias de acampamento, tem revelado nos dias de culto. O Senhor tem estado conosco e isso nos alegra, isso agrada o nosso coração. Nós não queremos estar aqui se o Senhor não estiver aqui. Obrigado porque tu estás aqui. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, bendizemos e adoramos a tua presença. Bendito Espírito Santo, adoramos a tua presença. Estás aqui, glorificando o Pai, exaltando a Jesus, sendo glorificado também por sua própria presença. Muito obrigado, Espírito Santo. Move neste lugar, fala em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema acompanhando a nuvem do Senhor. Acompanhando a nuvem do Senhor. O texto que nós lemos é de Êxodo 33, de 1 a 17. Precisei tomar um medicamento agora, café. Ajuda você a revigorar. O meu corpo hoje pedia para ficar em casa descansando, mas o meu espírito me impelia a estar aqui com vocês, a compartilhar a palavra, a adorar a presença do Senhor. Que o meu corpo e a minha alma esteja sujeito ao meu espírito, porque o meu espírito adora a Deus, meu espírito tem comunhão com o Senhor, assim como o teu espírito adora ao Senhor e tem comunhão com o Senhor. A tua alma lamenta, o teu corpo se cansa, mas o teu espírito entra na presença do Senhor. Assim como no tabernáculo existia o lugar santo, o pátio ou átrio, o lugar santo e o santo dos santos, o nosso homem, o nosso ser, ele é dividido em espírito, alma e corpo. O nosso corpo é o átrio, a nossa alma é o santo lugar e o nosso espírito é o santo dos santos. Para adorar ao Senhor, o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos. Para adorar ao Senhor, nós precisamos fazer em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode glorificar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ele cura, ele liberta, ele salva, ele exalta o nome do Senhor Jesus. Ele veio exaltar a pessoa de Cristo, ele veio trazer a presença de Cristo. A presença do Espírito Santo é a presença de Cristo. A presença do Espírito Santo é a presença do Pai. Quando Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai,
Isso nos basta? Jesus respondeu: eu estou tanto tempo com vocês e você me diz: mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê também ao Pai. O Espírito é o nosso meio de relacionamento com o Pai. Quando você entra no teu quarto em secreto para ter intimidade com o Espírito Santo, você está tendo intimidade com o Pai, você está tendo intimidade com o Filho, você está tendo intimidade com o Espírito Santo. O Deus triuno também se apresenta como sendo o único Deus verdadeiro. Você pode dar glórias a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Deus está neste lugar. A presença dele está aqui. E se o Senhor não estivesse aqui, o que nós estivéssemos fazendo aqui não passaria de mera religião, de mero costume. É muito comum a gente ver em muitos lugares, ou algumas pessoas, até mesmo no nosso meio, deve ter muito disso, ou deve ter alguma coisa disso, pessoas que praticam rituais desprovidos da presença do Espírito, pessoas que oram de uma forma linda, como um grande intercessor, ou como alguém que ora muito bem, mas uma oração desprovida de unção, de presença de Deus. Para quem olha, para quem observa, parece alguma coisa genuinamente espiritual, mas para quem vê o coração, sabe que o coração está vazio, sabe que está faltando quebrantamento, sabe que está faltando presença de Deus, sabe que está faltando verdade, adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Não está acontecendo o espírito em verdade na vida daquela pessoa, ou na vida daquele grupo. Moisés, ele entendia a importância da presença de Deus, da presença verdadeira, não da fórmula, não do modelo. Já falei aqui que na década de 80 começou a mover muito forte. Quando as pessoas recebiam oração, as pessoas caíam no poder de Deus, e na maioria das vezes, em muitos dos casos, Deus estava ministrando poderosamente na vida daquela pessoa. Pessoas eram curadas, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, pessoas eram transformadas, mas com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando àquele modelo de atuação do Espírito Santo. E aí, o que acontecia? As pessoas iam orar, e o irmãozinho da igreja que tinha aquele mover, quando botava a mão na cabeça, ele já caía. Ou a pessoa que estava orando, por achar que para que algo estivesse acontecendo, aquela pessoa tinha que cair, ele que meio que dava um empurrãozinho para a pessoa cair. Então as pessoas caíam do mesmo jeito que caíam no passado, mas não tinha mover de Deus, não tinha ninguém sendo curado, não tinha ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, porque não adianta copiar modelo, não adianta ficar aqui, se não houver a presença viva do Espírito Santo de Deus na tua vida, se não houver fogo verdadeiro, genuíno do Espírito de Deus na tua vida, você vai rodar igual um piro doido, mas não vai expressar Cristo, não vai tocar ninguém, vai ter uma língua grande, vai ser rebelde, não vai obedecer às autoridades, vai responder o pai e a mãe, vai xingar no trânsito, porque não há mover genuíno e verdadeiro acontecendo no seu interior. Fazer coisas desprovido dessa santa presença é perda de tempo. Realizar tarefas sem a unção interior, sem a glória de Deus se manifestando, é perda de tempo. Moisés tinha essa compreensão: Senhor, não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for comigo. O Senhor conhecia aquele povo, era um povo muito parecido conosco, irmãos. Nós somos muito parecidos com eles, apesar da gente olhar para eles e ficar abismado com a atitude que eles tomavam. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Moisés foi usado por Deus, abriu o Mar Vermelho, o povo passou em pés enxutos. E enquanto ele subia para o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo estava construindo bezerro de ouro e se prostituindo. O mesmo povo que havia acabado de passar com os pés enxutos pelo Mar Vermelho. O povo que via Deus usando Moisés de uma forma sobrenatural e extraordinária.
o povo que via que Deus estava com Moisés, o povo que temeu quando Deus falou diretamente a eles, relâmpagos, aquela voz de trovão, e eles estavam próximos do Sinai, e ele falou: não fale o Senhor conosco, mas o Senhor fale contigo, Moisés, e você transmita para a gente, senão nós vamos morrer. Esse mesmo povo que viu com seus próprios olhos que Deus tinha um relacionamento de intimidade com Moisés, que Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, foi o povo que em muitos momentos se rebelou contra Moisés, se posicionando ao lado de outras pessoas, que a Bíblia nos mostra, eles lá não viam, mas a Bíblia nos mostra o todo daquelas pessoas. Eles viam uma parte e se posicionavam quebrando princípios a favor de pessoas que não tinham unção de Deus, que não tinham respaldo de Deus, ferindo a autoridade, indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Eles faziam isso, e quando nós lemos como pôde os filhos de Coré, juntamente com toda aquela multidão, se unirem contra a autoridade de Moisés e Arão, Deus não fala somente através de você, Deus usa a gente também. Nós também somos da tribo de Levi, nós podemos servir também. E aí Moisés faz aquela prova: olha, vocês vão colocar a vara de vocês, e a vara que florescer, essa vara será da pessoa que Deus escolheu. Aqueles homens colocaram as suas varas juntamente com a vara de Arão, e quando amanheceu o dia seguinte, no dia posterior, foram ver as varas, a vara de Arão havia florescido, mais um testemunho de que Deus havia escolhido Arão. Então, depois dessa situação, veio o juízo de Deus. O chão se abriu, o fogo estava ali dentro, o fogo queimando, e aquelas pessoas, junto com os seus bens, junto com tudo que possuíam, foram lançadas lá dentro, foram consumidas, foram destruídas, foram queimadas vivas, porque se levantaram contra a autoridade de Deus, contra a autoridade representativa. Nós somos exatamente iguais a essas pessoas. Eu lembro todas as vezes que nós temos uma situação delicada, uma situação difícil, às vezes uma situação problema, que a gente vem trabalhando, tratando na vida de um líder, ou na vida de uma pessoa, na igreja, a gente conhece muitas coisas que as pessoas não conhecem, e aí a gente vai trabalhando, vai tratando, vai cuidando, e chega um determinado momento que a pessoa escolhe não se submeter ao tratamento. Eu estou falando de uma forma geral, não estou falando de ninguém especificamente, eu estou falando para você, para a igreja, amém? Amém? A gente tem que falar o que Deus está mandando falar, porque a gente quer proteger você que está aqui. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa, sem saber de nada, a pessoa coloca em xeque a figura do homem de Deus que Deus levantou no lugar, que está aqui pastoreando a igreja há muitos anos, para dar ouvido muitas vezes a uma pessoa descomprometida, carnal, às vezes com muito pecado escondido, que está sendo trabalhada, e ela dá ouvido, é envolvida nesse espírito de rebelião. Sempre há a adesão, sempre que há um rebelde, existem pessoas que são tragadas juntamente com elas, porque existe um espírito de rebelião, e aqueles que não estão com o coração preparados ou protegidos, eles são dominados e são tragados também. Isso acontece com muita frequência. Nós não somos diferentes deles. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que nós não somos diferentes daquele povo. O povo viu os milagres, o povo viu os sinais, e mesmo assim o povo murmurou, o povo reclamou, o povo não creu na palavra de Deus, não creu nas coisas que Deus fez. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou junto com vocês, porque esse povo é rebelde, é contradizente. Se eu for junto com vocês, eu vou fulminar esse povo, eu vou acabar com a raça desse povo. Já vi na Bíblia Deus restaurar pessoas que caem em adultério. Já vi na Bíblia Deus restaurar pessoas que cometem diversos tipos de pecado. Mas eu nunca vi na Bíblia um rebelde escapar do juízo de Deus. A única que escapou foi Miriam, porque Moisés intercedeu por ela. Miriam foi ferida com lepra e era para morrer.
Miriam se levantou contra o irmão dela, Moisés. Miriam foi ferida de lepra. Eu não vi na Bíblia até os dias de hoje, já li a Bíblia muitas vezes, ninguém que escapou, a não ser Miriam, e mesmo assim porque Moisés intercedeu por ela. Arão não poderia interceder porque ele estava envolvido na situação. Outras pessoas não poderiam interceder porque Deus não ouviria. Quando Moisés intercedeu, Deus ouviu a oração de Miriam. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso? Se nós não vigiarmos e não cuidarmos do nosso coração, nós podemos ficar pelo caminho da mesma maneira que o povo escolhido do Senhor também ficou. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele fala do povo de Israel que foi escolhido, mas não creram, não obedeceram, por isso foram cortados da oliveira. E aí nesse mesmo capítulo ele diz que nós fomos enxertados nessa oliveira, porque nós cremos. Eles foram cortados porque se rebelaram e não creram. Nós fomos enxertados porque nos arrependemos e cremos. Mas aí ele faz uma advertência: se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a vós. Considere a bondade de Deus e a severidade de Deus. E aí alguém perguntou: Deus é bom ou Deus é severo? A resposta é: os dois. Deus é bom ou é severo? Os dois. Ele é bom para aqueles que lhe obedecem e severo com aqueles que desobedecem e se rebelam contra ele. Nós precisamos entender que nós um dia fomos alcançados por esse Deus, e o dia que ele nos alcançou, ele passou a andar com a gente. Moisés disse: não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Nós precisamos entender que não adianta fazer um monte de coisa se o Senhor não estiver naquilo, se o Senhor não estiver se movendo com a gente. Orar para manifestar religiosidade não passa do teto. Orar movido por sede, por fome da presença do Senhor, toca o coração de Deus. Moisés disse: não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Deus disse: eu vou fazer o que você está pedindo, porque você tem intimidade comigo, porque você me teme, porque você anda na minha presença. Deus está falando, irmãos, porque está chegando o momento da igreja do Senhor se manifestar de uma forma diferente. Está chegando o momento da igreja do Senhor se apresentar como alguém que anda na presença dele. Por que Moisés não queria que o Senhor mandasse um anjo, ao invés de continuar caminhando debaixo da nuvem? Por quê? Moisés falou: Senhor, as pessoas elas olham para nós e veem a tua presença, veem a tua nuvem, e isso faz diferença. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver que a nuvem de Deus está sobre nós, sobre a nossa vida. A nuvem de Deus está se movendo através da nossa vida. Nós estamos andando debaixo dessa nuvem de glória, de presença. Sabe, queridos, isso é uma questão de coração. Não é uma questão de método, mas uma questão de coração, de buscar o Senhor de todo o coração, de se arrepender dos seus pecados, de desejar andar na presença de Deus. Deus quer que você manifeste a glória dele. Deus quer que você ande debaixo da nuvem da presença dele. Teve um pastor que compartilhou um testemunho de um culto lá em Barueri. O culto deles demora 1h30. É um culto muito rápido, porque eles têm mais de um culto, então não dá para ter cultos longos. E ele chegou para pregar e ele percebeu, quando estava terminando o louvor, ele percebeu que tinha uma glória diferente naquele dia, que tinha uma nuvem diferente. E ele subiu com muito temor, perguntando: o que eu faço agora? Como pregar, irmãos, quando você sobe no altar e tem uma glória imensa, tremenda, tomando aquela atmosfera, e você tem medo de interromper aquilo?
E aí, antes mesmo que ele abrisse a palavra, ele abrisse a boca, veio uma mulher. Ela foi curada de quê, Wander? Você lembra? Oi? Não, a mulher foi curada de quê? Lembra não? Tu estava dormindo, cara. Pastor Wander teve um intervalo de 10 minutos. Aí nós sentamos no sofá. Aí, irmãos, olha, eu sou contra pastor que só entra no culto na hora da pregação. A gente tem que entrar e adorar. Nós somos igreja, nós temos que louvar todo mundo junto. O pastor fica zanzando para lá e para cá, ou fica lá no gabinete dele, aí só entra na hora que ele vai pregar. Eu sou contra, a gente tem que louvar, adorar. Primeiro adorar tem que ser o pastor. Aí o pastor vai começar, vamos entrar? O varão, fica calmo, fica tranquilo, varão. Ainda tem muitas horas para a gente ficar sentado naquela cadeira, o bumbum está doendo. Vamos ficar mais um pouquinho aqui nesse sofá descansando. Por quê? Porque era muito intenso. Aí o pastor devia estar com uma exaustão total nessa hora e não prestou atenção e dormiu. Mas uma irmã, um problema muito sério, que eu não sei o que aconteceu agora que eu esqueci, que era o problema dela. Um problema muito sério. Lembrei, um irmão que não ouvia com um dos ouvidos. Ouvido esquerdo, agora tu lembrou, né, varão? Ouvido esquerdo, ele não ouvia de jeito nenhum. E ele estava entrando nessa hora do culto, quando de repente ele ouviu. E ele ficou impactado com aquilo. E ele ficou fazendo teste. E ele percebeu que tinha sido curado instantaneamente. Ninguém estava orando por ninguém. Só a glória de Deus, só a presença de Deus, só a nuvem naquele lugar. Ele foi curado. E aí ele veio e compartilhou com o pastor. E daqui a pouco uma outra irmã. Você lembra o que a irmã tinha? Pô, varão, me ajuda, cara. Era muita informação, cara. Eu sei que a irmã tinha um negócio grave também. E a irmã começou a chorar. E também foi curada assim de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa. Sabe, queridos, Deus quer trazer uma manifestação mais gloriosa da presença dEle neste lugar, e não só neste lugar, mas na sua vida. Nós não queremos ser apenas religiosos, pessoas que explicam teoricamente as coisas do reino. Batismo, existe o batismo com imersão, existe o batismo de aspersão, existe batismo nas águas, existe batismo no Espírito Santo. Não. Chegou a hora, chegou o momento, João capítulo 4, que a nossa adoração não vai ser uma adoração teórica. Onde que é o lugar de adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nós adoramos aqui. Não, chegou o momento, chegou a hora de expressarmos Cristo de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Adoração não é o que nós fazemos no momento de culto, não. Adoração é o que você faz. E aí, eu quero dizer para você que eu não vim aqui adorar nessa noite. Eu vim aqui adorando. Adoração é o que você faz em todo momento. Aqui é uma adoração coletiva, é mais um momento. Quando você chega aqui, se você é um adorador que adora em espírito e em verdade, quando você chega aqui, não precisa chegar na terceira música para você começar a romper. Você já entra na presença, você já entra cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, não adianta você ficar fingindo que é espiritual se você não é espiritual. Deus, Ele vê todas as coisas, nada está encoberto aos olhos de quem tudo vê e a quem nós vamos prestar conta dos nossos atos. Não banque o espiritual, é melhor você ser sincero. Olha, eu não sou essa espiritualidade toda que eu fico tentando demonstrar. Eu tenho um problema muito sério da fofoca ou da mentira.
Eu tenho compulsão com mentira, eu minto até coisas que não precisa mentir. Ou então eu sou fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro de carteirinha. Quer ver minha carteirinha? Eu já participei dos fofoqueiros anônimos. É melhor você se despir dessa aparência de santo, se humilhar, reconhecer que precisa de ajuda e ser transformado e participar daquele dia glorioso do arrebatamento da igreja, do que ficar dando uma de santarrão, de espiritual e de ser deixado para trás. Porque, irmãos, depois que aconteceu o arrebatamento, os que vão ficar aqui, eu vou, você não foi não? Caraca, eu pensei que você era espiritual pra caramba. Aí você vai dizer, não, eu não era espiritual pra caramba, aquilo era fachada, aquilo era hipocrisia. O problema de andar debaixo da nuvem é que Deus não tolera murmuração, Deus não tolera pecados planejados. Sabe o que é o pecado planejado? O cara planeja o pecado. Quarta-feira de tarde, não vai ter ninguém lá em casa. Aí, quando eu estiver sozinho, eu vou assistir pornografia. Pecado planejado. Deus não tolera pecado planejado. Quando a gente está debaixo da nuvem, quando a gente está andando debaixo da glória de Deus, existe um risco muito grande de continuar vivendo uma vida ímpia. O que é uma vida ímpia? A palavra ímpio é usado para indicar pessoas que vivem fora dos valores da palavra de Deus, pessoas que amam o pecado, pessoas que amam a avareza, pessoas que são promíscuas, pessoas que se corrompem, pessoas que não amam o bem, mas aborrecem o bem e praticam o mal. É a pessoa ímpia. Estar debaixo da glória, da nuvem, da presença, e continuar vivendo como vivíamos antes de conhecer a Deus, isso não significa que uma pessoa que conhece a Deus não peca. João diz, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado juntamente com o Pai. Essa casca religiosa, mentirosa, esse disfarce, esse teatro que nós evangélicos vivemos durante muito tempo e vivemos ainda hoje, nesse teatro, nessa fachada espiritual, dando uma de espiritual, mas murmurando, cobiçando, roubando o Senhor, praticando tantas coisas erradas. Essa fachada espiritual, ela é muito perigosa, porque ela nos distancia da intimidade com Deus. João diz, se alguém pecar, temos um advogado. E essa fachada espiritual, ela faz com que pessoas que precisam de ajuda não peçam ajuda. Sabe por quê? O que as pessoas vão pensar de mim? É muito comum, eu ouço muito isso, irmãos. Pessoas que falam, olha, vão dar o testemunho, eu quando era do mundo, eu fiz isso, fiz aquilo outro, papapá, papapá. E aí cria-se um entendimento equivocado, como se nós que já fomos salvos, que já fomos redimidos, não corrêssemos o risco, e até em alguns momentos, de forma acidental, pudéssemos pecar. Parece que só quem tem direito a perdão em determinadas áreas da vida são as pessoas que não têm Deus, são os inimigos de Deus. Paulo chama pessoas que não tiveram uma experiência de salvação, ele chama de inimigos de Deus.
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós para perdoar os nossos pecados, para nos lavar com o seu sangue. E aí parece que depois que nós tivemos a experiência de salvação, se cometermos algum tipo de pecado mais grave, não tem mais perdão. Jesus não perdoa mais. Eu não estou falando, irmãos, de viver um estilo de vida pecaminoso. Estou falando de um acidente. Não estou encorajando ninguém a cometer nenhum tipo de pecado, né? Um pecado moral, porque existe diferença. A teologia bíblica não é aquela teologia denominacional que diz que não existe diferença de pecado, não existe pecadinho nem pecadão, pecado é tudo a mesma coisa. Isso não é verdade, isso não tem base bíblica. Existem tipos diferentes de pecado, existem níveis de gravidade. Existe o pecado que não é no corpo, e existe o pecado que é no corpo, que é o pecado de natureza sexual. Esse pecado de natureza sexual é um pecado mais grave, ele contamina o corpo. Existem consequências mais graves para o pecado de natureza sexual na vida de uma pessoa. É um pecado mais grave que deve ser evitado a todo custo. Mas mesmo esse pecado, se alguém pecar Jesus e se arrepender de verdade, Jesus perdoa e não se lembra mais dos seus pecados. Uma vez eu recebi uma pessoa no meu gabinete há muito tempo atrás, e ela sentiu essa pessoa com muita culpa. Essa pessoa não é da igreja mais, por isso eu estou compartilhando isso, e já faz muito tempo, não tem nem como você tentar adivinhar. E ela muito ferida, muito sofrida, falou: eu não consigo me perdoar porque eu cometi um aborto, e isso, e isso tinha acontecido mais tempo. Ela foi abrindo o coração, e eu falei para ela: o que você fez foi muito grave, mas eu quero te dizer que Jesus perdoa você. Eu levei ela a pedir perdão por aquele pecado tão grave que ela cometeu, e ela renunciou àquela situação, e ela confessou aquele pecado, e Jesus perdoou ela, e ela saiu do gabinete ali em paz, tranquila. Irmãos, não importa o pecado que você cometeu, se você se arrepender verdadeiramente, e arrependimento fala de abandono, porque existem alguns crentes espertalhões que ele faz o seguinte: eu vou fazer essa situação, depois eu peço perdão. Aí vai lá, pede perdão, aí programa: não, vou fazer de novo, aí depois eu peço perdão. Aí vai lá e pede perdão. Eu vou fazer de novo, aí vai lá e pede perdão. Você está caminhando em um caminho muito perigoso, um caminho de julgamento súbito. Tem um texto em Provérbios que diz que alguém que persiste fazendo um erro e não se arrepende vai ser julgado de forma súbita, virá de forma repentina o juízo sobre ela. Eu lembro de um pastor muito conhecido, eu acho que ele era pastor e cantor, pastor Silas Malafaia, deu esse testemunho uma vez. Eu acho que foi no Fogo para o Brasil, que eu participei em Águas de Lindóia, muitos anos atrás. E ele falou, ele estava pregando sobre Sansão, porque Sansão, ele era um homem de Deus, ele tinha unção. Sansão, ele ia para o arraial dos filisteus, ele se prostituía, ele bebia. E aí, quando tinha uma situação de perigo, a força vinha sobre ele, ele derrubava portões que pesavam tonelada e carregava, porque o Senhor estava com ele. Quando tinha uma situação onde os filisteus vinham contra ele, pegava uma queixada de jumento e feria a 1000. Mas ele não se arrependeu dos seus pecados e continuou caminhando. E chegou um dia em que Dalila o ludibriou, cortou o seu cabelo, descobriu a origem da sua força, cortou o seu cabelo, e aí amarrou Sansão e disse: os filisteus vêm contra ti. E aí ele pensou que ia fazer como fez nas outras vezes, arrebentar as cordas, se livrar e vencer os filisteus. Só que ele não percebeu que o Senhor não estava mais com ele, que a unção de Deus, a força do Senhor não estava mais com ele. Isso acontece com alguém que não se arrepende, alguém que não abandona o pecado. Pecou, se arrependeu verdadeiramente, Jesus perdoou,
mas ao invés de consertar a sua vida, viver uma vida que agrada a Deus, voltou a fazer, se acostumou com aquilo, e começou a conviver com aquilo. Foi pastor Elvis pregou aqui no domingo do carnaval sobre a super graça. Tem gente falando de super graça. Não existe super graça, existe graça de Deus, a graça que se revelou para trazer salvação a todos os homens. É a graça que nos manda deixar a impiedade e viver uma vida santa e reta na presença de Deus. E esse pastor, ele era um grande pregador. Ele ia, pregava, fazia o apelo, muita gente se convertia. E ele saía da igreja, ia se prostituir. E ele ia de novo, pregava, ele pedia perdão, né? Com certeza. Aí pregava novamente, Deus usava ele poderosamente. Mas ele saía, ia se prostituir. E o problema é que, por Deus estar usando ele, ele achou que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Chegou um dia que ele pregou, fez um apelo, muita gente se converteu, e quando ele foi se prostituir, ele foi assassinado com uma punhalada no peito. E a pessoa que assassinou pegou a carteirinha dele de pastor, colocou no peito e cravou o punhal em cima do peito dele. Sabe, queridos, trava para mim, está no horário de eu tomar o remédio. Pega aí para mim nimesulida, ali na bolsa, edita isso aí na internet. Tem que tomar agora um anti-inflamatório. Irmãos, você precisa tomar nimesulida. Irmãos, não existe nenhum tipo de pecado que você não possa vencer. Deus dá graça para você vencer qualquer pecado. Obrigado, meu irmão. Esse é o enfermeiro de dia. No exército tinha um enfermeiro de dia. Enfermeiro de dia. Você pode vencer o vício da pornografia. Você pode vencer o pecado da maledicência. Os maledicentes não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os roubadores não herdarão o reino de Deus. Pastor, e aquele que rouba o dízimo? Irmão, interpretação bíblica, hermenêutica pura. Se a Bíblia diz, raciocina comigo, roubarás o homem a Deus, e o homem diz, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus fala que isso é roubo, ok? O texto bíblico diz que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Fazendo uma interpretação bíblica simples, clara e objetiva, a gente conclui que os roubadores, de um modo geral, quem rouba o homem, quem rouba Deus, quem rouba o vizinho, quem rouba o patrão, quem rouba na rua, os roubadores. A Bíblia não especifica que tipo de roubadores, ok? Vocês estão entendendo? Eu estou falando de Bíblia. Eu estou fazendo uma interpretação simples, usando o texto para compreender a mensagem, contextualizando em todo o panorama bíblico. Nós podemos vencer todo tipo de pecado. Pecado do homossexualismo, pecado do adultério. Não existe nenhum pecado que você não possa vencer. Aliás, se você entregou a sua vida para Jesus, no mundo espiritual você já está liberto. Você só precisa se posicionar e, com a força que o Senhor te dá e com a ajuda, muitas vezes a ajuda de um irmão mais maduro, você criar novos hábitos de santidade. Se o teu pecado é cometido na internet, não acessa a internet sozinho. Não fica com o celular navegando sozinho na rede social. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, lança-o fora. É melhor entrar no reino com apenas um olho do que com todos os teus membros do corpo ser lançado no inferno. Eu quero parafrasear esse texto de Jesus de Mateus capítulo 5,
e dizer: se o teu celular te faz tropeçar, joga essa porcaria fora. É melhor não ter telefone, celular e entrar num reino do que ter um celular bonitão, cheio de tecnologia e ser lançado no inferno. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que a maneira segura de andar debaixo da nuvem é cultivando um relacionamento de intimidade com Deus, de santidade, de comunhão. Irmão, sentir a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Não existe nada que substitua isso. Não existe prazer que seja maior do que sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus na tua casa, dentro do teu carro, andando pela rua. Sabe, amados? Andar neste mundo, sabendo: olha, eu estou aqui temporariamente, mas muito logo eu vou estar num lugar extraordinário por toda a eternidade. Por isso vale a pena a dedicação, o empenho, vale a pena santificar a sua vida, querido. Vale a pena viver uma vida que agrada a Deus, na presença de Deus. Moisés se recusou a sair de onde ele estava sem a presença de Deus. Se recuse a viver aqui neste mundo sem estar na presença de Deus. Se recuse a ir trabalhar sem estar cheio da presença de Deus. Se recuse a dormir com pecados não confessados, com situações pendentes na sua vida, situações de relacionamento. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem gente indo dormir com mágoa no coração. Tem gente indo dormir sem perdoar alguém que ofendeu, alguém que fez alguma coisa que essa pessoa não gostou. Não faça isso, irmãos. Você não sabe se você vai acordar. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, diz antes, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe, querido, é tempo de restaurar a nossa própria vida, o nosso altar de adoração ao Senhor. E o altar se restaura com santificação, com procedimento de culto, de adoração. Deus está falando com você hoje, amém? Deus está ministrando na tua vida hoje, amém? Você está saindo daqui hoje assim: cara, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Você está saindo com esse sentimento hoje? Quem estiver saindo com esse sentimento é porque Deus está falando contigo. Se você está saindo aqui: não, esse negócio para lá, o culto hoje, palavra pesadona. Mas se você está saindo hoje: não, eu tenho que melhorar, eu tenho, buscar a presença de Deus, eu tenho que ler mais a palavra de Deus. Lá na imersão o pessoal falou uma coisa, irmãos. Tem uma estatística que 15% dos pastores, somente 15% dos pastores de São Paulo leram a Bíblia toda. Eu catuquei pastor Wander, eu falei: meu irmão, graças a Deus que nós somos do Rio de Janeiro. Gente, que história é essa? Para você ler a Bíblia toda em um ano, você pode ler 3 capítulos por dia, 4 capítulos no fim de semana. Em um ano você lê a Bíblia toda. Como é que você tem 10 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda? Talvez você já tenha visto todas as séries do Netflix, mas nunca leu a Bíblia toda. Talvez você já tenha visto todos os filmes, né? Como é que é aquela empresa de Homem-Aranha, Homem de Ferro? Marvel. Como? Marvel. E nunca leu a Bíblia toda. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Quem não quer conhecer Jesus? E quem é morno, não quer nem conhecer e não conhecer, está em meio termo. Quem quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Examina as Escrituras, medita na palavra, deixa Deus falar com você, deixa a palavra transformar a sua vida, seja cheio da glória de Deus. Viva uma vida intensa na presença de Deus. Para de ser um crentezinho mais ou menos, sabe? É tempo dos teus olhos brilharem
brilharem pelas coisas de Deus, brilharem pelo reino de Deus, brilharem pela presença de Deus. É tempo de você desejar estar aqui reunido, não é tempo de você ficar buscando alternativas ou justificativas para não estar reunindo com os santos. Jesus está voltando e quanto mais o dia da volta do Senhor se aproxima, Hebreus diz, não deixa de congregar. Quanto mais o dia da volta de Jesus está chegando, Hebreus diz, não deixa de congregar, como alguns estão acostumados a fazer, porque o dia do Senhor está perto, a volta do Senhor está perto. Por isso nós precisamos um encorajar o outro. Irmão, anda debaixo da nuvem, eu estou encorajando você. Eu estou encorajando você a parar de olhar para as coisas, para os valores desta vida, parar de querer alimentar os desejos da tua carne e se colocar debaixo da nuvem. O tema do acampamento da juventude foi uma questão de posição debaixo do guarda-chuva, cobertura, proteção, posicionamento correto. Eu quero desafiar você, irmãos, a se posicionar de forma correta. Eu quero alegrar o meu coração no dia do Senhor ao saber que todos vocês entraram na cidade santa, entraram pelas portas na cidade santa como vitoriosos, como vencedores. Aleluia. Eu quero alegrar o meu coração. Se posicione, fique debaixo da nuvem. Eu quero orar com você. Pai santo, Pai lindo, Pai tremendo, Pai precioso, aleluia, 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 aleluia. Pai, nós não queremos dar um passo sequer sem estar debaixo da tua nuvem. Oh, Jesus precioso, Jesus bendito, Jesus querido, nós não queremos viver um dia sequer nesta terra sem estar na tua presença. Não me faças sair do lugar onde eu estou se a tua presença não for comigo. Não me deixe pastorear essa igreja se a tua presença não estiver comigo. Não me deixe fazer coisa alguma neste mundo se a tua presença não estiver comigo. Não nos faça sair deste lugar, Senhor, se a tua presença não estiver conosco, Senhor. Espírito Santo, só tu pode mover esse desejo no coração da tua igreja. Só tu pode gerar esse desejo no coração da tua igreja. Se tu não tocares, se tu não falares, isso não vai fazer diferença na vida deles. Por isso o Espírito Santo fala a cada coração, fala em cada vida, gera esse desejo, esse despertamento de andar debaixo da nuvem do Senhor. Sejam cheios da glória de Deus, sejam cheios da presença de Deus, sejam cheios da vida de Deus. Levanta a tua mão, pede ao Senhor, declara para o Senhor que você quer andar debaixo da nuvem, da presença dEle. Levanta a tua mão nessa hora, aleluia. Declara isso, declara isso, declara isso nesse momento. Se coloca em pé no teu lugar. Esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo de santificação, esse é o tempo de transformação que o Senhor está concedendo a nós, igreja dele. Nós estamos vivendo os dias da preparação, dias da preparação. Esse é o tempo que o Senhor separou para você, irmão, para consertar a tua vida, para deixá-lo transformar a sua vida, para se colocar debaixo da nuvem do Senhor. Clama ao Senhor, pede ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo. No oceano
história da igreja. África, Ásia, Américas, Oceania, Ásia, em cada continente, em cada parte da terra, Deus está derramando do seu Espírito, conforme prometeu no livro do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Deus está derramando uma porção nova do teu Espírito em níveis extraordinários. Não uma unção que nos vai apenas fazer operar em dons, mas uma unção que vai nos levar a testemunhar de forma poderosa, pregando a palavra com sinais que vão confirmar a nossa pregação, porque esse tempo é um tempo necessário para que a igreja se levante como voz profética, a igreja se levante como uma luz que resplandece a glória de Deus, para que o mundo saiba que a igreja pertence ao Deus poderoso. Deus está chamando você para ser cheio do Espírito Santo. Deus está chamando você para mergulhar nas águas do Espírito, para ser lavado nas águas do Espírito, para ser imergido nas águas do Espírito. Deus está chamando você para viver uma vida sobrenatural. Batiza com teu Espírito, Pai. Batiza aqueles que não foram batizados ainda. Enche com teu Espírito. Pela fé nós cremos e recebemos o batismo no Espírito. Que haja fogo em